É assim que nós interpretamos essa fúria, esse incômodo, essa coisa de querer acumular coisas o tempo inteiro, uma ideia de que se você acumular riqueza, você vai estar seguro. Isso é uma ilusão. A Terra, né, ela mostra o contrário. A, a nossa Mãe Terra, ela sempre, a cada manhã, ela é próspera em prover tudo que a gente precisa. Só uma pessoa muito estúpida é que acha que tem que acumular muita riqueza para ficar vivo amanhã. É como se eu estivesse querendo comprar o dia de amanhã. É um dos meus livrinhos que saiu o ano passado, ele tinha o título de O Amanhã Não Está à Venda. E nesse texto, Amanhã Não Está à Venda, eu estou dando um alerta para as pessoas, dizendo: viva o dia de hoje. Viva com tudo de bom que você pode ter ao seu redor hoje. Não fica com essa ideia de comprar o dia de amanhã. O dia de amanhã você não tem certeza nenhuma. Aliás, você pode comprar o dia de amanhã e pode ficar surpreendido quando ninguém te entregar ele. Nós estamos ainda imersos numa experiência que é muito difícil de ser traduzida. E nós estamos dentro dessa experiência. E um pouco da nossa ansiedade e expectativa de ter compreensão desse fenômeno, desse evento, ele tem a ver com uma cultura que nos embalou até chegar nessa distopia, até chegar nessa situação em que o mundo inteiro, desde a Ásia até aqui na América do Sul, está sofrendo uma espécie de susto, uma suspensão do nosso cotidiano, onde você pode acordar com a notícia de que tudo piorou. Se a gente considerar que nós estamos dentro de uma experiência imprevisível e que tudo ainda é desconhecido, talvez a gente devesse ter um pouco mais de paciência antes de querer tirar a conclusão da experiência como se fosse uma lição. Vamos imaginar que essa situação nos colocou todos como ouvintes e a mensagem ainda não chegou por completo, mas a gente já está querendo saber o que a gente entendeu dela. A gente pode entender meia mensagem, talvez. Vamos imaginar que essa meia mensagem mostrou para a gente que a gente estava no caminho errado. E agora nós vamos ter que buscar um outro caminho. Mas mesmo assim a gente vai estar antecipando uma, digamos, uma compreensão de um evento que nós estamos dentro dele. E é uma imagem recorrente para mim, alguém acordar no meio de um pesadelo, fugir da situação de terror que é um pesadelo, sentar na cama e falar: deixa eu ver o que eu aprendi com isso. Você não aprendeu nada. Nós, coletivamente, não aprendemos nada. A gente só levou um susto. Algumas pessoas acham que o dano, o desastre, é educativo. Seria uma espécie assim de pedagogia do sofrimento. Eu não sou adepto disso. Eu não acredito que a gente precisa sofrer para aprender as coisas. Tem muitas maneiras de aprender com o mundo, com a vida, que não com sofrimento, porque a vida é um dom. É maravilhoso a vida. A vida não é alguma coisa que a gente está pagando uma pena. E a cada manhã, acordando vivo, a gente deveria festejar, celebrar, porque está vivo. Mas a gente quer estar vivo e um plus. A gente quer estar vivo e na praia. A gente quer estar vivo e na Disneylândia. Ou a gente quer estar vivo num parque idílico, num Éden maravilhoso. A gente não quer só estar vivo. A gente quer estar vivo e consumir alguma coisa, algum mundo, algum desejo. A vida deveria ser o suficiente para a gente estar sóbrio e falar: nossa, que bom, estou vivo.
Estamos agora falando da minha casa aqui na aldeia Krenak. Aqui é o Sim. Médio Rio Doce. É aquele rio que a lama da mineração invadiu a nossa aldeia há 5 anos atrás. Quando Mariana derramou sobre o Rio Doce, ela derramou sobre esse rio que os Krenak chamam de Uatu. O Uatu ele está até hoje em coma, desde que essa lama passou por aqui. Então, quando a pandemia chegou, aqui já tinha uma aldeia com 130 famílias vivendo uma experiência traumática que foi a lama da mineração que matou temporariamente a vida do rio, deixando o corpo do rio em coma. Nós acreditamos que o rio ainda está vivo, mas ele está em coma, porque ele não tem peixe, porque a gente não pode beber a água dele, porque a gente não pode entrar na água dele, porque a água dele está contaminada, e nós somos abastecidos aqui por caminhão-pipa, que busca água na outra bacia hidrográfica, longe daqui, para abastecer as atividades cotidianas da aldeia. Esse caminhão-pipa, ele traz água para as atividades, digamos, de produção aqui de dentro da aldeia, né? Para os animais, para irrigar alguma atividade de horta, de plantio, mas nós também somos supridos por água mineral, que é uma exigência do Ministério Público, punindo as empresas que jogaram esse minério no nosso rio, esse minério contaminado, a atender essas famílias nesse período em que nós estamos impedidos de ter a água do rio. Então, você observa que essa aldeia já estava vivendo uma situação de trauma antes da pandemia. A gente só não estava isolado do mundo. A pandemia acrescentou isso, acrescentou uma situação de isolamento, impedindo a gente de circular. Vai completar 1 ano que eu estou quieto aqui em casa, sem sair para lugar nenhum, mas acompanhando as coisas que estão acontecendo nos outros territórios indígenas, nas outras aldeias no Mato Grosso, na Amazônia, no Nordeste. A gente tem uma rede que nos mantém sempre em contato com os nossos parentes em todas as outras aldeias, porque nós nos consideramos todos parentes. Os parentes de outros territórios sofreram esse mesmo impacto, agravado por alguns outros danos. Os Yanomami estão com uma invasão de 25 mil garimpeiros no território deles. O Davi Copenal Yanomami, quando se comunica comigo, eu sinto que ele está ficando sem ar, porque para cada Yanomami tem um garimpeiro dentro daquele território, ameaçando a vida deles, caçando ouro. E nós temos um governo que incentiva esse tipo de violência, esse tipo de agressão. Então, os povos indígenas no Brasil estão vivendo um momento de provação dura. Inclusive, o chefe Raoni, junto com outras lideranças indígenas, acabaram de protocolar uma denúncia num tribunal internacional contra o governo brasileiro por genocídio. Significa que nós estamos mesmo precisando de socorro, digamos assim. Mais do que uma vacina e uma cesta básica, nós estamos precisando de um reconhecimento da situação de genocídio continuado que o povo indígena no Brasil vem sofrendo e que foi agravado por esse governo que odeia o povo indígena, né? Mas tem uma história muito bonita vai aparecer em outras narrativas, nos Guarani também tem. Tem um conto, cântico, não é um conto, é um cântico, né? Um cantar, dos Kaiowá, Nhandeva, que, contando da criação do mundo, contando dos eventos da criação do mundo, nas origens, eles ouvem a voz do Criador, né? Nhanderuvuçu. Nhanderuvuçu diz para os seus filhos, né, para as suas criaturas: corram, corram e não parem. Toquem o seu maracá e peçam para Nhanderu, quer dizer, façam suas orações, porque a terra atrás de vocês está desmoronando, afundando. Essa imagem é uma imagem muito forte num canto, numa narrativa do povo Guarani,
lá na criação desse mundo que a gente compartilha, dessa terra, da vida aqui na Terra. Agora vamos sair da história de fundação do mundo dos Guarani e vamos ver dos nossos parentes Ticuna, lá do Amazonas, no Rio Solimões. Quando os gêmeos, os meninos, né, os demiurgos gêmeos, lá na criação do mundo, estavam fazendo o mundo, fazendo os rios, as florestas, o, o irmão caçula, ele era muito intempestivo, ele fazia coisas imprevisíveis. E o irmãozinho, eles nasceram ao mesmo tempo, mas um saiu primeiro e o outro veio atrás. Esse irmãozinho que veio atrás subiu numa palmeira, uma palmeira muito alta. Na história fala que foi uma palmeira jaci. Aí subiu naquela palmeira jaci, lá em cima na palmeira, e tudo que ele pronunciava acontecia, porque eles estavam criando o mundo. A palavra tinha o poder de criar o mundo. E o irmão mais velho dele vê que ele vai fazer um anúncio e grita com ele dizendo: não, irmãozinho, não diga isso que você está pensando. Mas quando ele pede para ele parar, ele já disparou uma fala dizendo: daqui de cima dessa palmeira eu vejo outro lado do oceano. Lá vem os brancos e eles vão acabar com a gente. Se isso é uma profecia ou não, ela parece demais com uma profecia. E não demorou muito para isso acontecer. A exigência feita pela Mãe Terra de que a gente diminuísse a nossa hiperatividade, ela virou uma ordem impreterível, virou uma ordem. Se você sair, você morre. Você pega a contágio e morre. Então, é um apelo dramático. É diferente de um filho, fique quieto. É mais do que isso. É grave o assunto. É filho, não se mova, porque senão você morre. Então, assim, é uma ameaça séria de que esse contágio não se resolva em um ano, nem em 2 anos, e que a gente tenha mesmo a perda de milhões de vidas humanas na Terra, se estendendo por um período que vai muito além do que a gente pensa que é 1 ano, 2 anos. Se, do ponto de vista da natureza, isso vai restabelecer o equilíbrio ecológico, e quem sabe até o clima global experimenta uma melhora, do ponto de vista humano, dos humanos, da espécie, pode nossa extinção. A questão é se nós estamos egoisticamente interessados na nossa preservação ou se nós já entendemos que a gente pesou demais na Terra e que talvez a Terra tenha que dispensar uma parte desse peso para continuar a sua vida, a sua jornada, a sua existência de outros seres não humanos. Nós somos os humanos, mas tem muitos outros seres que estão ameaçados pela nossa presença barulhenta aqui na Terra, né? A despeito dos governos, a sociedade pode ser mais solidária, mais responsável com o que nos acontece. A gente não pode atribuir só ao governo problemas que nós acumulamos durante décadas. É muito interessante que, às vezes, a gente, como uma criança, a gente nega a nossa responsabilidade num evento e põe a culpa nos outros. Nós somos uma sociedade muito omissa. Até quando nós escolhemos nossos governos, a gente quer ter a liberdade de, se escolher errado, mudar de escolha. É uma perspectiva consumista e irresponsável. Eu acho que tanto o governo quanto a sociedade são responsáveis igualmente pela situação que nós estamos vivendo. E seria infantilismo atribuir aos governos a situação de caos que a gente está vivendo, quando a sociedade é omissa e, na maioria das vezes, também é negligência. Ela negligencia a situação até ficar gravíssima.
Aí ela começa a bater panela. Talvez o mais importante seja lembrar uma frase que já é muito difundida há muito tempo, que não se come dinheiro. Dizem que quando os franceses estavam no Maranhão, quando tinha disputa aqui entre holandeses, franceses e portugueses, quando os holandeses estavam no Maranhão, um sacerdote holandês foi conversar com um ancião tupinambá, e esse ancião tupinambá perguntou para ele: escuta, por que que vocês tiram as nossas árvores, a nossa floresta, era o pau-brasil, para encher os seus navios de material, né, de mercadoria, e levar para a Europa? Aí o holandês falou com ele: ah, nós levamos isso para poder manter a riqueza e sustentar os nossos filhos, as futuras gerações. Aí esse parente antigo, lá no século XVII, teria perguntado para ele: você não acredita que a Mãe Terra é capaz de dar comida para os seus filhos? O que ele estava dizendo? Ele perguntou para o holandês: vocês comem dinheiro? Porque você está querendo juntar riqueza para dar para o seu filho. Vocês comem dinheiro? Ele achava tão escandaloso alguém juntar riqueza para deixar para os filhos, que ele imaginou, eles devem comer dinheiro. Essa pessoa que é o filho dele não é capaz de se mexer, de arrumar, de pegar lá na natureza o que ele come, pegar um peixe, pegar uma fruta. Então, assim, essa ideia consumista que impregnou todo mundo, ela tem a ver com essa ilusão de que a riqueza, o dinheiro, é alguma coisa que se come, que vai garantir a vida amanhã. Agora que nós estamos passando por essa pandemia apavorante, as pessoas deveriam abrir mão dessa fúria consumista, serem mais solidários uns com os outros e entender que não se come dinheiro. Então, assim, essa bobagem de achar que nós vamos nos garantir alguma coisa é o que faz as pessoas serem tão egoístas também. Agora, na pandemia, quando tanta gente passou tanto sofrimento, tanta aflição, pelo menos a gente viu uma mobilização muito grande de pessoas que já não tinham nada, distribuindo o que não tinham entre si. Isso, sim, me deu uma esperança de que a gente aprenda alguma coisa, mesmo que seja um pouquinho. Aprender que se a gente dividir o pão da gente com o outro, a gente não vai morrer de fome antes de amanhã. Talvez a gente esteja vivendo também uma novidade, que é a valorização de um modo de vida que era considerado extinto, perdido, no momento de crise. E que essa valorização possa nos melhorar a todos. Não só os ocidentais aprendendo com o povo indígena, mas o próprio povo indígena se reconhecendo como parte dessa humanidade que precisa melhorar.